Olá! Esta é nossa apresentação do artigo Q-Answer KD, Design a Portable Question Answering System over RDIF, para a disciplina de Web Semântica, ministrada no segundo semestre de 2021, na Unicamp. Nossa dupla é composta por Fábio Brolesi e Paula Viriato. A nossa apresentação seguirá a seguinte ordem: um breve resumo, introdução, trabalhos relacionados, abordagem do Q-Answer, Q-Answer KD, uma abordagem para perguntas e respostas e a conclusão. Primeiramente, faremos um breve resumo sobre o artigo. O RDF foi criado para tornar dados legíveis por máquinas, mas não por usuários finais. As perguntas e respostas em grafos de conhecimento são vistas como a tecnologia que pode preencher este espaço. Ela tem como objetivo ajudar a construir sistemas capazes de extrair informações de um conjunto de dados RDF, a partir de perguntas em linguagem natural de um usuário. Apesar do esforço, ainda é difícil criar um sistema de QA sobre um novo conjunto de dados, que é a portabilidade, ou seja, conseguir aplicar o algoritmo de QA de forma fácil em dados RDF novos e não testados antes. O artigo apresenta este problema de portabilidade, apresentando uma arquitetura para um sistema de perguntas e respostas portátil. Agora partiremos para a introdução do tema. O RDF permite armazenar dados bastante heterogêneos em um esquema flexível e extensível. Um conjunto de dados RDF é geralmente conhecido como Knowledge Graph, ou KG. Hoje em dia existem KGs sobre conhecimentos gerais, publicações, músicas, geografia, ciência da vida, entre outros. Dados publicados no padrão RDF e acessíveis na World Wide Web fazem parte da Web Semântica ou Web 3.0. Um dos principais objetivos dela é que os dados possam ser facilmente processados por máquinas, em contraste com a Web 2.0, que era voltado para os usuários finais. Do ponto de vista técnico, dados RDF podem ser acessados de diversas maneiras, desde estruturas serializáveis à linguagem de consulta Sparkle, que permite recuperar informações complexas de conjuntos de dados RDF. Por outro lado, a resposta a perguntas Q&A em grafos de conhecimento, KGs, visa acessar dados RDF usando perguntas em linguagem natural. Isso geralmente é feito convertendo as perguntas de um usuário expressas em linguagem natural em uma consulta Sparkle correspondente, cujo conjunto de resultados é a resposta à pergunta. Dessa forma, mesmo usuários não especialistas conseguem ter acesso aos dados. Com relação a isso, a portabilidade, ou seja, a capacidade de aplicar e portar facilmente algoritmos para distintos conjuntos de dados, é um ponto importante. Nesse sentido, a grande questão da pesquisa é possível desenvolver uma abordagem de perguntas e respostas que possa ser facilmente aplicada a novos conjuntos de dados com pouco ou nenhum trabalho manual? Os autores, então, eles projetam e apresentam uma arquitetura para treinar e operar o sistema de controle de qualidade que resulta num sistema de Q&A pronto para uso para um conjunto de dados RDF definidos pelo usuário. Vamos agora falar sobre os trabalhos relacionados. Respostas a perguntas sobre grafos de conhecimento formam uma área extensa e com desafios. Como citado, a portabilidade é um deles. O problema de portabilidade ocorre por dois motivos. O primeiro é que muitas abordagens dependem de algoritmos de aprendizado de máquina, com um grande número de parâmetros, exigindo muitos dados. Criar um novo conjunto de dados de treinamento para um novo KD é muito caro. O segundo motivo é que os sistemas de resposta a perguntas existentes dependem de ferramentas externas específicas do KD, como ligações de entidade. Por estes motivos, o problema de portabilidade não foi resolvido, ou seja, até agora, o objetivo de tornar qualquer conjunto de dados RDF acessível via linguagem natural ainda não foi alcançado. É difícil construir um sistema QA do zero. Isso leva à ideia de criar frameworks que permitam a integração de técnicas e serviços existentes de forma modular. Já existem pelo menos 4 frameworks que tentaram atingir esse objetivo: QAlmi, OpenQA, OKBQA e Quanari. Abordagem do Q-Answer. A figura
mostra o workflow do Q-Answer baseado em 4 etapas. A primeira, a expansão da consulta. A segunda, a construção da consulta. Terceira, classificação da consulta. E quarto, decisão de resposta. Com relação à expansão da consulta, os n-gramas possíveis da questão textual, com n variando de 1 até o número de palavras na questão, eles são mapeados para recursos no KG fornecido. A gente pretende identificar todas as interpretações possíveis de n-gramas em uma determinada questão. Nas etapas a seguir, todas as combinações possíveis de mapeamento para recursos são criadas e uma delas é escolhida para obter a resposta correta. Já na etapa de construção da consulta, todas as consultas Sparkle possíveis são geradas a partir de combinações dos recursos identificados na etapa anterior. Para tanto, extraímos padrões de triplas do KG utilizando a distância nos grafos entre os recursos. Em seguida, cada consulta é criada combinando padrões de triplas que compartilham uma variável. A gente mostra uma figura que tem esse exemplo. A terceira etapa é a classificação da consulta. Nessa etapa, as consultas criadas na etapa anterior, elas são classificadas por um componente de aprendizado de máquina pré-treinado usando um conjunto de recursos. O objetivo é classificar as consultas corretas na primeira posição. Entre outros, os seguintes recursos eles são utilizados para essa finalidade. O número de palavras na sequência de perguntas que estão associadas a recursos na consulta Sparkle e a similaridade de rótulo do recurso com o n-grama associado. A quarta etapa é a decisão de resposta. A consulta classificada no primeiro lugar da etapa anterior é analisada. Decide-se se é uma resposta adequada à pergunta, ou seja, é avaliado se ela expressa a intenção do usuário. Sobre as vantagens, a abordagem Q-Answer se afasta das formas tradicionais usadas no domínio de respostas a perguntas, mas ela oferece uma série de vantagens. Robustez. Os usuários não se limitam a perguntas formuladas em linguagem natural correta. O algoritmo é robusto o suficiente para lidar com cenários diversos. Multilinguismo. A abordagem ela pode ser aplicada a outras línguas sem alterações. Múltiplas Knowledge Base. A abordagem permite consultar múltiplas bases de conhecimento, knowledge bases, ao mesmo tempo. Precision e Recall. Nossa abordagem ela foi testada em vários benchmarks e pode competir com a maioria das abordagens existentes. Concluindo, o Q-Answer foi projetado para funcionar com qualquer conjunto de dados RDF e possui vários recursos cruciais que o distinguem dos sistemas de perguntas e respostas projetados para conjuntos de dados únicos. Q-Answer KD, uma abordagem para perguntas e respostas. Aqui descrevemos a relação entre um conjunto de dados RDF e as respostas que podem ser respondidas usando Q-Answer KD. O exemplo a seguir usará o KJ Cocktails, que fornece dados de coquetéis. O KD contém alguns coquetéis, incluindo uma breve descrição, uma imagem e os ingredientes. A figura abaixo mostra um pequeno trecho. As triplas contidas na parte superior da figura podem ser usadas para responder às questões da parte inferior da figura, bem como suas variações. Observe que há uma correspondência clara entre as informações codificadas no conjunto de dados RDF e as perguntas que podem ser respondidas usando essas informações. Q-Answer KD. Agora vamos descrever o processo Q-Answer KD, que encapsula o Q-Answer para gerar um sistema QA no topo de um conjunto de dados RDF. A arquitetura é ilustrada na figura abaixo. Inicialização. O sistema aloca espaço para o novo sistema de QA e cria diretórios para criar o upload de novos conjuntos de dados. Indexação. Uma vez que o conjunto de dados é carregado, ele é analisado e indexado. Os índices para a etapa de expansão da consulta e a etapa de construção da consulta são criados. Tanto a etapa de classificação da consulta quanto a etapa de decisão de resposta são modelos construídos usando aprendizado de máquina. Além disso, construímos um endpoint Spark
que é usado para executar as consultas Spark geradas. Consulta. Por meio de seus algoritmos padrões fornecidos inicialmente, o QAnswer KD já pode responder às consultas de linguagem natural do usuário no conjunto de dados. Esta etapa corresponde ao pipeline de QA original de QAnswer. Para o conjunto de dados coquetéis, o QAnswer KD pode, por exemplo, responder a o que é marguerita ou quais são os ingredientes da marguerita, conforme figura abaixo. Feedback e treinamento. Cada vez que alguém faz uma pergunta, o QAnswer KD gera uma interpretação e calcula um índice de confiança. O sistema considera a resposta correta se a confiança for maior ou igual a 50% e errada se for menor que 50%. Usando a funcionalidade de feedback, ou seja, obtendo o feedback do usuário para a pergunta, por exemplo, esta é a resposta certa, conforme a figura abaixo, o QAnswer KD aprende a escolher a interpretação correta e a calcular corretamente a confiança. Exibição de informações contextuais. Na figura padrão, a saída do sistema é sempre fornecida exibindo o resultado. No entanto, dependendo dos conjuntos de dados RDF, há potencialmente muitas informações contextuais, que podem ser mostradas como descrições, imagens, mapas e vídeos. QoS-KD permite a exibição dessas informações contextuais, quando as propriedades do KD são especificadas. Agora vamos às limitações. Limitação 1. Um URI só será usado para gerar consultas Spark se a consulta contiver o literal anexado por meio de algumas propriedades. Além disso, a tag de idioma é importante. No QAnswer KD, o usuário deve selecionar o idioma das perguntas feitas. Se o literal tiver uma tag de idioma, o rótulo só será pesquisado nas questões em que o idioma correspondente for selecionado. Limitação 2. Presumimos que o conjunto de dados RDF não usa nenhuma forma de reificação. Lembre-se que o RDF é perfeitamente adequado para representar declarações binárias, como Margarita contém licor de laranja, que pode ser representado como uma tripla Margarita contém e licor de laranja. Afirmações reificadas são utilizadas quando há necessidade de falar em enunciado binário, como em Margarita contém 50 ml de licor de laranja. Limitação 3. A complexidade da consulta Sparkle que pode ser gerada é limitada. As consultas podem ser do tipo AND, COUNT e SELECT, e pode conter até 3 padrões de triplas. Apresentamos o QAnswer KG, uma nova abordagem que é capaz de gerar sistemas de perguntas e respostas sob demanda para qualquer conjunto de dados RDF. Ele aborda um dos maiores desafios abertos no domínio de perguntas e respostas sobre Knowledge Graphs, a saber, a portabilidade. A abordagem QAnswer KG é projetada com base na tecnologia QAnswer, que por sua vez é encapsulada dentro da QAnswer KG. O QAnswer fornece recursos importantes, por exemplo, é robusto com relação a novas perguntas do usuário, permite perguntas multilínguas e pode ser usado para consultar vários KGs ao mesmo tempo. A tecnologia QAnswer foi amplamente testada em uma ampla variedade de benchmarks, mostrando que ela pode competir com a maioria das soluções de última geração. Nossa abordagem permitiu que o usuário não especialista criasse sistemas de perguntas e respostas com base em novos conjuntos de dados RDF. Há pouco ou nenhum conhecimento sobre perguntas e respostas necessários para estabelecer um sistema por um usuário, conforme mostrado na demonstração. Portanto, o QAnswer KG obtém a portabilidade para sistemas de perguntas e respostas orientados por RDF. Acreditamos que o QAnswer KG representa uma contribuição importante para a comunidade da web semântica, pois permitirá que os usuários de dados exponham seus conjuntos de dados diretamente aos usuários finais e, portanto, tornará a web semântica mais útil e popular.